Listo, yo creo que ya podemos empezar. Listo. Transmitiendo. Bueno, buenas tardes já. Boa tarde. Estamos agora no terceiro dia do encontro de transeuntes dissidentes. Eu sou Marcela Tovar, diretora do CEPAT. Hoje temos pessoas que vêm nos acompanhando nesse espaço. Estou com uma dor na garganta de tanto falar. Bom, então eu assumi o dia de hoje, o que me coloca muito contente, porque o dia de hoje vai ser como uma conversa entre amigos e amigas que conhecemos desde muito tempo, já trabalhando juntos, sobre reforma da política de drogas, direito à cidade, com os quais temos trabalhado em vários cenários distintos. Então, eu me sinto muito honrada de apresentar essas duas conversas do dia de hoje. A primeira pessoa que vai apresentar, que a gente vai escutar agora, sobre litígio estratégico, é o Sebastián Lanz. O nome da sua apresentação é Litígio Estratégico pelo Direito Comunitário a Defecar e Urinar Dignamente. O litígio estratégico comunitário é uma das coisas mais importantes que vamos nos debruçar no dia de hoje, para os direitos humanos e direitos fundamentais das pessoas moradoras de rua e usuários de drogas. Bom, sobre os usuários de drogas, recordando que o Carl Hart nos disse na conferência inaugural, temos que começar a falar sobre quem usa drogas. De um tipo de pessoas que são as mais vulneráveis e atacadas. E sobre isso, nós temos o trabalho da ONG Temblores, que se dedicou muito a esses temas do litígio estratégico e sobre o uso da autoridade. Estou muito feliz, estamos muito felizes de ter você aqui, Sebastián. Bem-vindo. Olá, estou também muito contente, muito obrigada. Bom, então a outra pessoa é a minha comadre, Lisa Sanchez. Com ela, trabalhamos já faz bastante tempo. A primeira coisa que a gente compartilhou foi uma conferência nos Estados Unidos de jovens. Nesse momento a gente era muito jovem, agora já não tanto. E a gente estava começando a trabalhar com esses temas. Lisa Sanchez é mexicana, mestra em gestão pública e governabilidade, também mestra em ciência política pela Universidade Sorbonne e graduada em relações internacionais. Hoje em dia, ela dirige uma organização muito importante que se chama México Unido contra a Delinquência. É uma organização da sociedade civil que já tem 20 anos trabalhando com isso. Tem muita experiência de material em segurança cidadã, justiça e prevenção da violência e da delinquência, política de drogas e todo esse tema da justiça. Antes disso, ela trabalhava na Comissão Americana, na OEA, e trabalhou também como assessora de diferentes governos, México, Colômbia, Uruguai, e também para a Sociedade Internacional de AIDS, na Suíça. Também trabalhou no setor público, no Instituto Mexicano da Juventude e no Consulado Geral de México, em Paris. E na sociedade civil colaborou também com muitas iniciativas em matéria de drogas, equidade de gênero, saúde pública, juventude e participação política. Ela
também publicou muitas coisas, esteve como colaboradora de diferentes meios de comunicação, entre os quais se destacam Nexo, Grupo Espaço e Reforma, e hoje em dia é membro do Conselho Mexicano de Assuntos Internacionais. Lisa, muito obrigada, que bom ter você aqui com a gente. Que alegria ver vocês, que alegria estar aqui na Colômbia. Muito obrigada, Marcela. Somos ainda bastante jovens, igualmente jovens, e que bom poder começar esse encontro com o Carl Hart, que é uma das grandes amizades que nos une e uma das pessoas que a gente mais admira. Estou muito feliz de estar aqui, de participar e escutar. Bom, muito obrigada, Marcela. Antes de começar, eu quero assinalar uma coisa que me parece muito importante, que vamos falar agora de litígio estratégico justamente a partir de um ponto de vista de que é uma ferramenta que nós podemos utilizar para gerar transformações. E essa ferramenta, ela não requer que a gente se coloque dentro de uma situação assim muito restrita ao direito, na verdade. Então, assim, os advogados e as advogadas são importantes, mas parece muito interessante para a gente essa estratégia. Hoje, por exemplo, vamos ter um painel sobre violência estatal e segurança, onde nenhum dos expositores é especialista em segurança nem do setor público, mas jornalistas. Nós escolhemos que as pessoas que fossem trabalhar com litígio estratégico aqui, que fossem expor sobre isso, são pessoas que tenham trabalhado com isso e com o impacto disso na vida das pessoas e que podem nos contar como tem sido esse processo para que as organizações e as pessoas que trabalham em sistemas possam olhar quem trabalha nessas políticas públicas e aprender com essas boas práticas. E nós sabemos que essas transformações não se fazem com uma disciplina, mas justamente com o modo como podemos organizar a comunidade e como podemos organizar as estratégias de ação, que é o principal. Bom, agora deixo vocês com Sebastião Lanz. Muito obrigada, Marcela, pela apresentação e também por esclarecer essa necessidade de buscar outro tipo de perfis que não sejam apenas do direito e que se dediquem ao trabalho do litígio estratégico e ao pensamento sobre os direitos humanos a partir de ações litigiosas no espaço público. Bom, então, eu sou Sebastião Lanz, eu faço parte dessa ONG e quero começar dizendo que é uma verdadeira honra estar nesse espaço para discutir sobre organizar cidades e territórios urbanos inclusivos. E quero agradecer muito ao CEPAT também por esse convite e por ter organizado esse espaço tão importante em tempos de pandemia, que é um super desafio desenhar um evento sobre o direito à cidade no meio de uma pandemia mundial. E é um desafio muito necessário, sobretudo agora, porque justamente por conta da pandemia, as pessoas têm a mobilidade mais reduzida e menos possibilidades de ocupar o espaço público. Então, aqui nós estamos conseguindo fazer esse debate para buscar territórios inclusivos e diversos e para a defesa dos direitos humanos e conectados com a utilização do espaço público. Eu preparei uma pequena apresentação e vou compartilhar com vocês agora uma tela sobre isso. Que bom, já podem ver, né? Bom, como eu dizia, eu faço parte dessa ONG chamada Temblores, que quer dizer tremores. E é a proposta é fazer tremer as estruturas, sacudir as estruturas e as placas tectônicas, que gere pequenas revoluções locais e que nos permita construir pilares para essa luta. E o litígio estratégico é uma das nossas linhas transversais, porque nós acreditamos que é uma ferramenta muito potente de transformação das realidades estruturais de violência que são vividas em nossos contextos. Falar de litígio estratégico é uma coisa,
Mas falar de litígio estratégico comunitário é outra coisa. E aqui nós vamos ver por quê no contexto colombiano, que tem um Congresso que legisla muito pouco e que está dominado por maiorias conservadoras. A grande maioria das transições e dos avanços em matéria de direitos fundamentais e dirigidos a pessoas que usam drogas, ou moradores de rua e populações vulnerabilizadas em geral, tem acontecido sempre por via judicial. Então, assim, a gente tem tido essa via judicial sempre como a via em que a gente busca conseguir alguma coisa. E as pessoas, então, se veem enfrentadas constantemente com essa necessidade de enfrentar judicialmente o Estado para fazer garantir os seus direitos. Então, os maiores avanços que a gente tem visto, infelizmente, são aqueles que vão apenas pela via judicial. Por quê? Porque o Estado não tem legislado para proteger os direitos dessas pessoas e coloca muitas barreiras para o exercício da cidadania e dos direitos. Então, por isso, o litígio se converteu numa forma de reclamar esses direitos e numa forma de desenhar e aceder às políticas públicas, acessar essas políticas públicas. O litígio estrutural, em termos gerais, ele propõe uma forma muito interessante de ativismo, que é uma forma que busca fazer esse controle da realidade da violência. Essa mesma realidade que os estados não têm conseguido solucionar. E fazemos todo um processo de avaliação judicial. E muitas das nossas reclamações têm se convertido em reclamações que têm sido exitosas. Quando a gente fala de litígio estratégico nos contextos da rua, nos contextos de rua, a primeira coisa que a gente pensa são em advogados de gravata que ganham muito dinheiro por isso. Mas essa visão não é muito acertada, mas retrata a visão clássica que se tem sobre o litígio estratégico, em geral, nos cenários acadêmicos. É uma caricaturização dos advogados, na verdade, essa visão do litígio estratégico. O que nós nos perguntamos é por que esses vazios, essas lacunas legais impactam a vida das pessoas. E o que a gente propõe é uma forma de luta para que a gente possa suprir essa lacuna e melhorar a vida das pessoas. Então, a partir da nossa organização, pensando nesse grande potencial do litígio estratégico, temos um modelo de litígio que busca transformar panoramas judiciais de uma maneira estrutural, mas com um avanço nas bases comunitárias. Então, digamos, é daí que vem essa necessidade de gerar interlocução entre as populações historicamente excluídas e o sistema de administração de justiça. Desse panorama é que surge a nossa aproximação ao litígio estratégico comunitário. Bom, para ir um pouco mais além nesse enfoque, a gente vê que tem muitos benefícios e tem muitos desafios também. E temos que considerar também que numa transformação estrutural tem várias escalas. O que vemos é que as populações que estão sendo afetadas por essas normas precisam tomar uma parte central no desenho estratégico legal das ações que a gente pretende transformar. O que a gente está buscando é uma transformação estrutural, inclusive nessa forma tradicional de ver o litígio estratégico, pensando agora nessa chave do litígio estratégico comunitário. Uma das coisas mais importantes quando a gente fala de litígio estratégico é que a gente precisa gerar espaços de formação de agentes de mudança no sentido do acesso à justiça, porque são os mecanismos que têm sido relegados historicamente aos advogados, mas que a nossa Constituição faz como um compêndio de direitos que nós temos e que qualquer pessoa pode fazer isso. É isso que a gente pretende mudar. Porque isso nos devolve um direito que foi arrebatado pela prática dos advogados, que foi absorvido pelos advogados. Então, quando a gente pensa em litígio estratégico comunitário, a gente pensa nesse tipo de transformação, de
transformar os panoramas judiciais, não só, mas também a partir do método e a partir de promover o acesso ao sistema de justiça às pessoas. Nessa ONG Temblores, que nós vimos trabalhando isso desde 2017, vamos remontar isso. Vimos que essa publicação deu lugar a esse informe sobre as dinâmicas que acontecem, práticas de violência nesses territórios. Depois da publicação desse informe, que tem aí, que vocês podem ver aí na tela, podemos fazer as cartografias sobre a cessação de violência e a situação de violência no espaço público. A partir daí, a nossa organização começou a tentar identificar quais são as causas dessa violência física e homicida que ataca cotidianamente a vida das pessoas. Durante 2018 inteiro, fizemos um trabalho com moradores de rua no centro de Bogotá para identificar as principais circunstâncias que geram essas violências e essas situações de negação de direitos. O tema do acesso às matérias sanitárias esteve sempre dentro dessas narrativas e desses relatos de vida, sempre esteve presente. Falando de violência física, de violência policial, de todas as violências que estão recorrendo ao espaço público e atacam a corporalidade das pessoas. Muitas dessas violências se ancoravam num problema que tem a ver com todas as cidades colombianas, que é a ausência de banheiros públicos gratuitos. Foi aí que surgiu para a gente a ideia de pensar em fazer um litígio de rua pelo direito a urinar e defecar dignamente. Na prática, a gente deu esse nome, né? O litígio pelo direito de defecar e urinar dignamente. Porque isso foi o que a gente ouviu nas vozes das pessoas afetadas por essa problemática. E esse foi o nome que a gente deu para toda a pesquisa sobre esse litígio estratégico, que é um pouco do que eu quero contar aqui. Bom, vamos começar primeiro, que foi um processo longo de pesquisa que durou um pouco mais de 2 anos, e trabalhamos nesse período para identificar quais são essas violências vividas por essas pessoas que ameaçavam os moradores de rua. E como isso estava relacionado com a ausência de estruturas sanitárias. E como isso também reflete na sua negação do direito à cidade. O Davi, como a gente coloca uma citação aqui do que ele diz, é preciso denunciar tudo isso para ver que se deixam de maltratar a gente. A única coisa que a gente quer é ter o direito de fazer as nossas necessidades fisiológicas tranquilos, como você, por exemplo, que é o pesquisador. Isso nos revelou a realidade de centenas de pessoas que não têm acesso a estruturas sanitárias para utilizar vasos sanitários e banheiros, na verdade, né? Então, eles acabam tendo que fazer suas necessidades de uma maneira indigna e insalubre no espaço urbano. E se enfrentam diariamente a práticas de violações dos seus direitos. Então, essa investigação surgiu a partir da ausência de banheiros públicos gratuitos, porque essa ausência é um dispositivo de vulnerabilização sistemática e massiva dos direitos fundamentais das pessoas moradoras de rua. Porque as pessoas precisam usar durante várias vezes ao dia, e isso se converte num motor de violência policial e violação desse direito fundamental dessas pessoas. Então, nesse informe, nós caracterizamos o problema a partir dessas 3 colocações. A primeira parte que constitui o problema é a oferta de vasos sanitários de banheiros públicos nas cidades colombianas, que é absolutamente nula. A segunda parte, nós identificamos que as poucas que estavam disponíveis negam o acesso aos moradores de rua. Então, de toda forma, isso incrementa o problema. E a terceira forma, como se ainda fosse pouco, né, que existem medidas corretivas e sanções de tipo econômico e pedagógico, entre aspas, para quem faça suas necessidades de defecar ou urinar em espaços públicos. Então, a gente tem essas 3 coisas. A ausência de disponibilidade,
quando tem disponibilidade, não tem acessibilidade, e quando tem acessibilidade, quando não tem essas duas coisas, ainda tem sanções para quem faz suas necessidades no espaço público. Então, agora sobre a disponibilidade. Em Bogotá, nós vemos que tem mais ou menos 7,4 banheiros públicos por cada 100 mil habitantes. E isso se converte num motor que impulsiona a prática da violência policial. No geral, no dia a dia das pessoas moradoras de rua, mas também, como nós podemos constatar no informe, de alguma forma tentamos colocar o problema em termos médicos. E encontramos essa cifra que nos deixou muito impressionados e desorientados, ou seja, uma cidade como Bogotá, que é a capital, que tem 7 milhões de habitantes, só temos 7,2 vasos sanitários por cada 100 habitantes, públicos, né, no caso. Em total, 533, que é insuficiente para uma cidade de 7 milhões de habitantes e também insuficiente para as populações de habitantes de moradores de rua, porque a gente tem uma cifra grande de moradores de rua. E essa ausência de disponibilidade também muitas vezes se converte num problema de acessibilidade, porque as poucas ofertas de vasos sanitários existentes negam expressamente o direito de acesso para as pessoas moradoras de rua. Então, isso, além de ser uma omissão estatal no direito à intimidade das pessoas, para dizer quando elas têm que defecar ou urinar, é uma definição prévia, mais clara, de que o Estado mesmo está fazendo essa discriminação estatal. E aqui nós podemos ver um exemplo dessas cartas circulares que aconteceram aqui no estudo, né? Nessa localidade de Kennedy, tem os horários que restringem as pessoas habitantes de rua. E eles justificam essa restrição baseada na presença de crianças nessas instalações. Essa é a justificativa que eles usam para, no final das contas, restringir o direito dos moradores de rua a utilizarem essas instalações sanitárias. É uma prática estatal de discriminação. Então, o que a gente vê é que se um morador de rua decide defecar ou urinar frente a essa baixa oferta, a primeira coisa que ele encontra é um banheiro público, e esse banheiro público nega esse acesso. Então, assim, é uma dupla negativa, né? E como se não fora pouco, além disso, dentro da lei colombiana, existe essa previsão de sanção, um código que regula o comportamento no espaço público. No artigo 140, se estabelece que as pessoas que sejam surpreendidas realizando necessidades fisiológicas no espaço público estarão submetidas aqui a medidas corretivas. E, em termos práticos, essas medidas corretivas são como sanções econômicas, são multas por defecar e urinar no espaço público. Além disso, além da multa, é a participação num programa de convivência, como se fosse um programa educativo, que se denomina uma sanção pedagógica. De modo que, na nossa investigação, o que nós percebemos é que começamos a ler como essas condutas são na prática e como é a interação policial com as pessoas moradoras de rua que foram surpreendidas defecando ou urinando no espaço público. Vimos que nem sequer as sanções legais se aplicavam. O que a gente descobriu é que dentro das práticas policiais, em relação a essas pessoas, na grande maioria dos casos, os moradores de rua são sanções paralegais, sanções ilegais, à margem da lei, né? Que na prática acontecem e que são bastante diversas. Várias formas de castigo, inclusive golpes. E identificamos também que existe uma prática policial de incriminar falsamente os moradores de rua de porte de substâncias viciantes, substâncias proibidas.
todo esse problema estrutural nos levou, então, a concluir que era necessário interpor uma ação pública de inconstitucionalidade contra o Código de Polícia para poder resolver pelo menos uma parte desse problema estrutural. Porque o litígio não se pensa como nós... A ideia do litígio não é resolver todo o problema, mas sim pelo menos apenas uma pequena porcentagem dele, considerando a maneira como está estabelecida a lei. Então, aqui nós pusemos essa fórmula, porque o que a gente viu é que a ausência de disponibilidade, mais a inacessibilidade, mais as medidas corretivas e as sanções, terminam constituindo uma vida na rua que está em constante contravenção com as normas do espaço público. Ou seja, existir na rua, por si só, já implica essa contravenção ao espaço público, porque o espaço público nega sistematicamente esse direito à cidade todos os dias e várias vezes ao dia. Então, assim, o Estado nega esse direito e torna a vida na rua, por si só, uma contravenção. Então, nós fizemos essa demanda de inconstitucionalidade contra o Código de Polícia, para tentar, pelo menos, solucionar essa questão prática. Durante esse tempo, surgiram muitas conversas interessantes sobre o ativismo judicial e sobre como ele está ancorado nos contextos acadêmicos. E também nas conversas que têm lugar nas escalas assim, comunitárias ou de rua, né? A gente viu que era impossível interpor uma ação sem primeiro ouvir esse contexto de rua. Muitas vezes o que acontece com essas formas de fazer litígio estratégico é que a gente redige as demandas, as ações, o processo depois é abandonado e ninguém se encarrega de garantir que as normas e as disposições do processo sejam cumpridas e tenham um efeito instrumental. Então, nós trabalhamos durante muito tempo na formação de agentes de rua e mecanismos de acesso à justiça em ações públicas perante o Estado, para o reconhecimento do porquê isso é uma vulneração aos direitos fundamentais dos moradores de rua. Então, em 2 meses, a gente passou por muitas ruas do centro de Bogotá, como se foram longas jornadas de intercâmbio de conhecimentos para construir esses casos. E uma das partes mais importantes que nós vimos nesse processo de litígio é o reconhecimento, como eu dizia, de uma ação que não se propõe a resolver todo o problema, mas pelo menos uma porcentagem do problema. Então, o que a gente se preocupa é identificar um caminho de litígio para resolver pelo menos uma pequena parte desse problema e depois começar a enfrentar outras partes do problema. Durante vários meses, trabalhamos na construção do caso, escrever e apresentar essa demanda, essa ação judicial, para que o problema fosse compreensível e, com isso, coincidiu também com a publicação desse informe da Corte Constitucional e a Corte Suprema, que foi também uma atividade de incidência que nós fizemos para que a problemática fosse conhecida antes de que a ação chegasse aos escritórios. Então, é como se a gente preparasse primeiro um contexto para que dá a conhecer esse problema e dá a conhecer essa realidade antes que isso chegue lá como um caso concreto de demanda, né? E logo quando a gente estava com tudo pronto para poder apresentar, chegou a pandemia. Então, essa nossa ação ganhou muito mais importância, porque agora o acesso a banheiros públicos não era só mais o direito de urinar e defecar, e sim o acesso à higiene corporal que é exigida no período de pandemia e que está conectada com o direito à vida nesse contexto de pandemia. Então, aqui nós colocamos o debate de uma maneira um pouco mais ampla, porque temos que ter em conta agora que o acesso a um banheiro é muito mais do que um acesso para defecar e urinar. É um acesso à água potável, um acesso para poder lavar suas coisas, seus pertences. E tem uma estreita conexão entre o lavado das coisas e a redução dos casos de violência policial também. De modo que aqui, de alguma forma, a ação tomou uma relevância de urgência. Então, a gente começou um pouco a correr com isso.
Então, essa demanda nós apresentamos e foi admitida no 31 de agosto desse ano. Uma das coisas que mais nos preocupava nessas questões de litígio estratégico é que a balança na opinião pública normalmente se inclinasse por afirmações como, por exemplo, entre aspas, agora os habitantes da rua vão poder defecar e urinar em frente às igrejas, ou vão poder defecar diante de colégios, que é alguma coisa muito comum de acontecer. Então, essa era uma preocupação já nossa, de que não houvesse essa deturpação das nossas intenções. Então, a gente já começou a tentar combater isso, né? Porque agora as pessoas começam a dizer que agora as crianças vão começar a fazer essas coisas e usar drogas, porque estão nesses contextos. Então, por isso, a gente decidiu segurar essa demanda na imprensa até o 31 de agosto. Logo que a demanda foi aceita, que a ação judicial começou, então a gente começou a tentar corrigir essas notas de imprensa para que retratassem efetivamente o que era a demanda e que conseguisse corrigir essas opiniões públicas, né? O que a gente fez foi um exercício de controle narrativo para que não se deturpasse a realidade da nossa demanda. Então, a mensagem que a gente precisava promover no había sabido retratar y eso había destrozado como todo el juicio de la opinión pública. Entonces, en este ejercicio de simplificación, nesse exercício de simplificação, para que tudo fosse digerível, nós fizemos um exercício muito similar de simplificar o máximo possível o problema e qual poderia ser eventualmente a solução. Bom, este exercício foi bastante satisfatório porque nós conseguimos, pelo menos, controlar essa narrativa do espaço público e da opinião pública. A gente conseguiu efetivamente controlar as manchetes de jornal. Então, a gente corrigiu corrigir essas chamadas da imprensa, né? Depois que a gente concluiu essa etapa, começou a etapa de intervenções. Então, o que a gente tentava era gerar um debate amplo da corte para que o tema não se ficasse exclusivamente restrito ao debate jurídico, né? Nós entendemos que é muito importante levar para as esferas jurídicas e as esferas administrativas o debate público. Então, começamos a fazer uma grande rodada de intervenções, universidades. E aí o tempo já não estava muito a nosso favor, porque durante todo esse processo de litígio, que durou mais ou menos 2 anos desde a sua criação, tínhamos tido tempo a nosso favor, mas agora nessa etapa já não tínhamos mais o tempo a nosso favor. Porque as duas instituições do Ministério Público, que são a Defensoria e a Procuradoria, que tinham que intervir nessa demanda, estavam em processo de mudança política e as cabeças propostas para ocupar esses cargos não eram muito favoráveis ao tema. Então, novamente, tivemos que fazer esse exercício de explicar para o Estado qual era o problema, né? Por causa dessa mudança das pessoas dentro da instituição. Porque era necessário que o Estado começasse a entender qual é a natureza do problema, né? E esse é uma parte do trabalho que nós fazemos também. Então, agora a gente tem o seguinte, a situação. A Corte tem até o 25 de março de 2021 para dar a sua decisão. A gente não tem uma vitória assegurada, mas a gente entende que esse método de litígio permite preencher o contexto do Estado para introduzir o debate social no meio do debate jurídico. Essa que é a nossa intenção. Colocar o debate social dentro do debate jurídico. Esse é principalmente o nosso trabalho do litígio estratégico.
além de reconhecer que o problema está composto por esses três componentes, que eu já tinha colocado aqui, acessibilidade, disponibilidade e medidas corretivas, além disso, também o que a gente solicita à Corte é que exorte o governo nacional e as autoridades territoriais para que desenhem e atualizem as políticas públicas integrais para garantir que os moradores de rua possam ter acesso a instalações sanitárias para seu uso em condições de dignidade. Por isso, era tão importante contextualizar esse problema em termos estruturais. Então, a gente não pode, como Estado, estar criminalizando as populações de rua por urinar ou defecar no espaço público, enquanto a gente não resolva o problema da disponibilidade e acessibilidade. E esse problema, que é a raiz do problema, a indisponibilidade, ele precisa ser resolvido o quanto antes possível. Uma das coisas que já tinha acontecido no panorama nacional é que se tinham apresentado distintas ações nas cortes superiores que tocavam de uma maneira bastante próxima com esse tema das condutas no espaço público. Particularmente, tínhamos trabalhado em 2 casos, por meio dos quais o presidente ordenava à polícia que recolhesse as doses mínimas de drogas que encontrasse no debate público. Nesse caso, o debate tinha sido estritamente jurídico. Se esse decreto deveria ser uma lei ou como deveria ser. Nesse caso aqui, o que a gente demandou foi a nulidade dessa questão. O que nós tentamos foi colocar de manifesto esse debate sobre as condutas no espaço público. O que a gente tentou esclarecer é que a gente não pode ficar demandando dessas pessoas que tenham uma determinada conduta ou não têm uma determinada conduta no espaço público quando elas não têm acesso a espaços privados. Então, isso precisa ser pensado. Como exigir dessas pessoas uma conduta de espaço privado quando elas não têm acesso a um espaço privado? Então, o litígio estratégico, ele está aqui como uma ação que quer gerar esses debates no nível social em escalas jurídicas. Esse é o propósito. E aqui eu vou terminando, porque eu acho que eu já me estendi muito. Eu queria repisar o seguinte. O litígio estratégico comunitário tem que ser pensado sempre como mais um dos mecanismos de transformação social, não é o único. E como um dos tantos mecanismos, é preciso reconhecer que, se por um lado tem um grande potencial para transformar, por outro lado, ele resolve apenas uma porcentagem desse problema global. E as outras porcentagens também carecem de outras soluções e de outros componentes do problema. Isso já me leva para 2 conclusões bem breves. E, primeiro, que a gente não pode pensar num movimento pelo direito à cidade que não esteja conectado com a reforma estrutural da polícia e que a nossa organização vai se encarregar de construir 2 termos de litígio por esses 2 temas. Reforma da polícia e reforma da política de drogas. Porque a questão do direito à cidade não pode ser garantida se a gente não discute a reforma da polícia e a reforma da política de drogas. Porque se a gente vai garantir os direitos dessas populações marginalizadas, a gente precisa falar sobre essas 2 coisas. E precisamos também fazer o uso do litígio estratégico pelo direito à cidade até que a gente consiga esse reconhecimento como um direito fundamental dentro do nosso ordenamento jurídico. Que o direito à cidade seja reconhecido como um direito fundamental. E isso nós podemos começar a demonstrar com a intrínseca conexão que tem com o direito à vida, o direito à intimidade, o direito à igualdade e o direito ao desenvolvimento da personalidade e a relação de todos esses direitos com o direito à cidade. O direito à cidade engloba todos esses direitos. Então, aqui, a partir da nossa ONG de Temblores, né, Tremores, nós entendemos que pode ser um grande caminho para colocar o direito da cidade como um direito fundamental dentro dos ordenamentos jurídicos da América Latina. Agradeço muito, com isso eu encerro. Muito obrigada. Muchísimas gracias.
Muito obrigada. Muito interessante tudo que você coloca. Particularmente, sempre me chamou a atenção a capacidade que tem essa ONG, Tremores, Temblores, de fazer um trabalho de muito impacto e muito técnico, mas também construído a partir das comunidades, a partir da pergunta mesma. Ou seja, a razão de ser do litígio estratégico surge não apenas a partir das pessoas que fazem análise da situação, mas desse pedaço que se quer tocar do ordenamento jurídico, do que fala Sebastião. Digamos que é o que se pondera, porque nós temos que ponderar esse pedaço, um pedaço que permita gerar essas transformações fortes. Então, o que eu penso é que os litígios que o Temblor está levando adiante, desenvolvendo, e outras organizações também, tiveram um impacto muito forte nesse pontinho, essa pedrinha que pega no vidro nesse lugar que faz com que o vidro exploda. Então, eu entendo que tem tido esse tipo de efeitos precisamente porque tem sido construído com as pessoas que têm sofrido com a ausência desse direito. E justamente, por isso eu acho que essa apresentação é muito válida, porque ela nos revela tudo isso, esse lado de dentro do trabalho, né? E num encontro como esse de transeuntes dissidentes, isso é uma coisa muito importante. E os que estão assistindo a gente nas redes sociais também. Temblor está revelando para a gente o modo como eles têm trabalhado metodicamente a partir da pergunta às comunidades até toda a estratégia, digamos, de incidência e como algo tão básico para todas as pessoas, como defecar e urinar, pois se converteu numa causa, numa ação judicial de litígio estratégico, porque ele nos apresentou aqui um modelo de litígio comunitário muito interessante, porque, por exemplo, nós temos coisas como tivemos os resultados frente ao tema, também de protesto, justamente como se tratava de tutela, o cumprimento tem gerado muita proximidade entre as organizações e a institucionalidade. Mas isso também acontece de uma forma meio perversa, né? Para que sejam ganhos mais restritivos. Então, agora, entendemos muito interessantes essas perguntas, como se ponderam alguns efeitos perversos que podem acontecer no litígio estratégico, como você estava falando, da opinião pública, das opiniões absolutas, como a imprensa se comporta, mas também nos resultados das sentenças das cortes. Ainda que a sentença seja favorável, muitas vezes a maneira como se implementa pode ser muito perversa. E bom, para falar disso agora eu vou passar a palavra à Lisa. Mas antes eu vou falar sobre uma coisa que eu fiz menção ontem. Eu quero assinalar que o direito à cidade é um direito fundamental. Então, nós fizemos também um recorrido pelo direito internacional sobre por que o direito à cidade deve ser considerado um direito fundamental e chave de garantia de acesso a direitos. E porque não somente organizações e as pessoas de comunidade que estão, digamos, protestando, direito à liberdade de expressão também. Bom, muito obrigada. Vamos seguir então com Lisa.
Muito obrigada. O primeiro que eu quero fazer, de fato, agora é aplaudir a Sebastián, não só pela incrível apresentação, mas pelo trabalho tão maravilhoso e inspirador que ele acaba de nos apresentar. Nós somos fãs de México Unido contra a Delinquência, do que vocês estão fazendo, nós aqui. E nós gostaríamos que existisse 100 organizações como vocês, para que pudéssemos fazer aquilo que estão falando no chat, para que pudéssemos fazer uma pedra enorme para quebrar esse vidro de uma vez só. Eu quero falar sobre uma experiência que tem sido muito potente, mas que é distinta desde vários pontos de vista, que é a forma organizativa da estrutura da ferramenta do litígio estratégico, os temas e os impactos. Nós, então, ao contrário do que fez Temblores, do micro ao macro, nós fomos do macro, partimos do macro para ver o que poderíamos fazer com isso por distintas razões. Uma dessas razões é que vocês sabem que no México se deteriorou muito a situação de violência, direitos humanos e segurança a partir da declaratória de guerra contra o narcotráfico que fez o presidente em 2006. Então, em 5 anos, nós vimos triplicar a taxa de homicídios, vimos explodir o tema dos desaparecidos, dos desaparecimentos forçados, encarceramento de pequenos possuidores de drogas. Vimos também um endurecimento muito forte dos marcos normativos e legislativos, não só no tema de drogas, mas também nos temas da militarização da segurança pública, que estavam alimentados por essa narrativa de que temos que ser muito duros com o tema das drogas. Então, para ser o mais duro possível, vamos usar o Exército, a Marinha e uma série de medidas legislativas que nós denominamos como populismo político, na verdade, que fizeram esse caldo de cultivo mais assim nocivo para poder avançar na questão dos direitos. E, por outro lado, outra razão, além disso, estava também, além desse sentimento de urgência, com o aumento da violência, o agravamento da violência, também tínhamos a seguinte questão, de saber a partir de que sistema político e jurídico nós estávamos operando. E, no caso mexicano, é um sistema decepcionante. Nós temos uma República Federal com 32 estados, é muito difícil, se não impossível, avançar na matéria de drogas a partir do local. De fato, por causa do desenho constitucional, as drogas são uma matéria reservada à federação. Só podem ser trabalhadas a partir do governo central e não a partir dos governos locais. Então, por exemplo, na Cidade de México, nós temos reconhecido o direito à cidade desde 2018, na Constituição, com um processo que começou a ser cunhado a partir de 2015. E dentro desse marco de direitos, que foi muito mais amplo, foi talvez o mais amplo da América Latina, a gente, dentro dessa discussão, também estava a discussão sobre a maconha medicinal. E, na verdade, essa é uma discussão inaplicável, porque, sendo o tema de controle de drogas uma questão federal, a cidade poderia escrever que ia colocar tudo o que fosse fazer e, de toda forma, não ia poder conseguir fazer isso, porque a federação, o nível federal, não ia permitir que isso acontecesse. Então, uma vez dito isso, o nosso caminho de litígio estratégico foi esse, de começar do macro para começar indo ao local, ao micro. E teve no caminho várias modificações estratégicas. Em princípio, como o Sebastián estava dizendo, nós partimos dessa ideia um pouco mais tradicional da organização da sociedade civil, que traz mais práticas da academia, de dizer que o litígio estratégico é uma ferramenta que ia permitir justamente a acumulação de precedentes jurisdicionais e jurisprudenciais que nos permitisse mudar a política pública. Então, estávamos nesse caminho. Logo percebemos também muito rápido, e vou contar também sobre isso, de por que nós nos demos conta disso, de que era muito mais importante, talvez, entrar nos temas de debate social para
fazer com que essas ações judiciais estivessem acompanhadas de uma reação pública e de uma validação da opinião pública, que permitisse que esse debate acontecesse, né? E também para tirar essa pressão pública de cima só dos juízes, porque os juízes, a judicatura toda está sendo vista como uma entidade corporativa e corrupta, que incorre nas piores práticas do sistema político mexicano. Então, qualquer coisa que chegasse à justiça, a gente já estava assim como com muito cuidado de que não fosse assim convertida nesse tipo de narrativa, de que querem direito de se drogar, juízes habilitam que os ninhos comecem a se drogar a partir de amanhã, e sim fazer esse controle narrativo e de acompanhamento do contencioso das ações de uma forma minimamente informada. Por outro lado, em terceiro lugar, também começamos um caminho que talvez seja realmente menos tradicional e mais disruptivo, que nós entendemos assim que o litígio estratégico é a última via dentro de um sistema que está desenhado para a simulação. Então, ou seja, desde que a gente era jovem, como a Marcela estava dizendo, até o ano 2012, mais ou menos, já tínhamos tentado de tudo. Tínhamos feito audiências, conferências, talheres, seminários, conversas em escolas. Tínhamos feito tudo para começar a gerar uma massa crítica para a reforma da política de drogas e adotar enfoques menos punitivos. E, basicamente, cada vez que nós fazíamos isso, sempre tinha algum aliado em algum congresso, em alguma oficina do governo federal, que dizia sempre, sim, vamos avançar, vamos avançar. Então, hoje, temos aí o encarregado do despacho da Secretaria de Segurança Pública, que antes era um deputado no Congresso do Estado de Guerrero, que tinha apresentado 12 iniciativas da legalização da amapola, da tulipa, né? E o que a gente via é que, na maioria das vezes, isso ficara só no caminho das leis que não eram tomadas em série, que eram meras simulações e que não chegavam a nenhum lado. Então, para que não acontecesse isso, nós pensamos, vamos utilizar a ferramenta do litígio estratégico para forçar essa mudança legislativa. Porque no México nós temos um sistema jurisprudencial que diz o seguinte, se você junta 5 decisões consecutivas no mesmo sentido, com o mesmo número de votos, seja em qualquer uma das alas da Suprema Corte, automaticamente isso se torna um critério obrigatório para todo o judiciário e que habilita a Suprema Corte de Justiça como um poder judicial que ordene ao poder legislativo, também no sentido da lei, para expulsar essa inconstitucionalidade que tenha sido detectada. Então, assim, o que nós pensamos foi, se nós conseguimos chegar às jurisprudências da Corte, vamos obrigar que exista essa mudança legislativa, que vai ter efeitos gerais, porque justamente, como estava falando Sebastião, o litígio estratégico tem a vantagem de que pode ser uma ferramenta muito inovadora, pode acelerar certos processos políticos e legislativos, mas, por outro lado, também tem a desvantagem de que, dependendo do caso, seus efeitos podem não ser gerais, então você acaba terminando assim, consertando só um problema para um setor, mas nunca mudando a situação inteira, de uma maneira universal, para toda a população, ou beneficiando mesmo a toda a população, né? É muito difícil não cair numa dinâmica de criação de cidadãos de primeira e de segunda. Então, aos que a gente conseguiu alcançar a garantia do direito e aos que não, né? E entram numa dinâmica de desvantagem. Tem uns balances assim bem interessantes para fazer nesse aspecto. Bom, tudo isso para dizer que nós, como Organização de Segurança Cidadã, entramos no tema de drogas por um interesse que não era primariamente o tema da defesa dos direitos das pessoas usuárias de drogas,
mas por um interesse muito mais macro que tinha a ver com o fato de que o Estado mexicano desperdiça muitos recursos policiais e ministeriais e judiciais e penitenciários na perseguição de condutas menores relacionadas ao uso de drogas e no encarceramento de pessoas usuárias de drogas. Isso, o que deveria, todo esse esforço poderia ser utilizado para outros fenômenos de violência que estão afetando mais ao conjunto da sociedade. Então, essa era a nossa preocupação. E nós já sabemos também que em contextos de crises econômicas cíclicas e repetitivas, esses recursos limitados serem utilizados apenas para este tipo de combate ao consumo do menor é um grande desperdício. Então, assim, surgiu essa organização, né, chamava Prometo, e daí partiu essa ideia de dizer que nós tínhamos que criar uma agenda de drogas e dentro dessa agenda temos que criar desde o primeiro minuto uma possibilidade litigiosa que possa avançar ao mesmo tempo em que a gente vai criando o debate e criando a massa crítica. Então, para que se caminhasse junto. Então, por isso, criamos uma coisa que se chamou a Sociedade Mexicana de Autoconsumo Responsável e Tolerante, que na versão de marketing ficou conhecida como SMART. E a partir daí nós registramos como uma iniciativa do México Unido contra a Delinquência. Iniciamos o primeiro juízo de amparo, que seria o equivalente do colombiano, para pedir permissão às autoridades sanitárias e às secretarias de saúde para consumir maconha, podendo cultivar na própria casa e processar na própria casa sem finalidade de lucro nem comércio. Então, o que são cidadãos que disseram, eu quero consumir maconha, eu acho que é uma questão tão individual e tão pessoal, que está tutelada pelo marco dos direitos humanos que contempla a Constituição. Então, já que eu não quero habilitar o mercado e não estou fazendo terceiros, eu poderia fazer isso. Mas o ponto é que você precisa garantir uma forma de abastecimento legal, porque quando a Constituição me diz que o consumo não é um delito, mas tudo demais associado a isso é um delito, como é que vai chegar a maconha na minha mão? Porque todo o resto é proibido e é delito. Então, como é que eu vou ter assegurado o direito de usar se eu não tenho como acessar a substância que eu quero consumir? Porque se eu vou tentar acessar, eu vou incorrer em ilegalidade em todas essas questões. Então, esse foi o primeiro caso que a Smart levou à corte, com advogados também externos à organização e que eram especialistas em direito constitucional. Então, eu menciono isso não como uma crítica, mas como uma aprendizagem que foi para a gente, que nos serviu muito para depois poder exponenciar esse benefício do litígio estratégico para outras causas, porque isso nós incorporamos à nossa própria estrutura. Como pessoas que são brilhantes e que hoje têm, assim, sei lá, próximo de 25 anos, mais ou menos. Do que tínhamos como uma coisa muito mais controlada, quase como um experimento de laboratório. Essa é a primeira estratégia. Para não me estender muito nisso, digamos, o resumo agora é que o primeiro juízo foi em 2012. Ganhamos em 2015 e nesse mesmo dia que ganhamos, no dia seguinte, teve uma pessoa do governo federal, da administração do Henrique Peña Nieto, que colocou um caso próprio com toda a intenção de que perdesse. É alguém que o governo já tinha pensado nisso como uma estratégia. Bom, então você vai, faz uma coisa igual. Então, assim, a gente vai
a nossa atuação começou com a pretensão resistida do Estado a nos garantir esse direito. E já na primeira instância a gente tem um outro não, na segunda instância a gente tem um outro não, então a gente vai para as cortes superiores e ali a gente consegue o sim. Isso foi o que aconteceu no 4 de novembro de 2015. Foi o primeiro juízo de amparo que se ganhou o direito de consumir maconha de forma recreativa sem fins de lucro, colhendo e cultivando em casa. São duas coisas interessantes que me parecem que as organizações comunitárias têm que saber para fazer isso. Uma delas é que já tinham sido tentados litígios estratégicos no México para questionar os tipos de posse simples, e foram todos perdidos. Inclusive, quando o estado de Campeche tentou isso contra o controle federal de drogas, também o estado de Campeche perdeu, porque a federação nunca esteve disposta a tocar no penal e nem no regime de competências para falar sobre a autonomia dos estados em matéria de drogas. E já tínhamos tentado também provocar essas conversas a partir de casos individuais de pessoas consumidoras. E não se ganhava. A razão pela qual nós terminamos ganhando isso foi porque, éramos uma organização que não era, digamos, suspeita de ter um interesse real sobre o tema do consumo de drogas. Mas sim, há um tema conexo, que é a segurança e o uso dos recursos públicos. Isso nos deu essa legitimidade. E segundo, porque as pessoas que deram o seu nome para esse juízo não eram pessoas, digamos assim, que correspondessem ao imaginário coletivo dos meios de comunicação, esse imaginário horroroso e estigmatizante das pessoas usuárias de drogas. Então, isso contribuiu muito para esse ganho. Porque, assim, isso não nos dá nenhum tipo de orgulho, mas foi importante, porque aí é que a Corte se atreveu a gerar essa decisão, porque fez uma investigação de uma coisa chamada a solvência moral dos queixosos. E isso eu trago aqui não porque tenha sido um sucesso nosso, mas porque eu quero ilustrar qual é o cenário político, moral e ideológico no qual se estão operando esses litígios estratégicos. Ou seja, se nós tivéssemos reprovado a Corte, a sua revisão de solvência moral, ou que seja que isso signifique, talvez não tivéssemos ganhado o caso. Então, vemos que tem muito trabalho para fazer de sensibilização sobre os direitos das pessoas usuárias de drogas, suas histórias de vida, com os próprios julgadores. E essa é uma das coisas que agora, muitos anos depois, já nós conseguimos ter como um dos resultados positivos desse caminho de litígio estratégico, para que não tenham que tornar a passar por aí e que não se tenha que perceber justamente como que, dependendo de quem é que pede, eu vou dar ou não a decisão. Mas sim que se entre diretamente ao fundo do assunto. Há direitos humanos violados, sim ou não? E se há, como vamos resolver? Então, isso por uma parte. Ganhamos, então, esse primeiro caso em 2015 e entrou o caso que construíram a partir do governo federal e esse advogado que entrou no segundo caso, ele acabou nunca defendendo o caso dele. Então, nós tivemos que tomar a determinação de defender a nosso caso, e defender a ele para não perder nós mesmos o caso, porque se você não tiver 5 ganhos consecutivos, com o mesmo número de votos no mesmo sentido, você não logra fazer a jurisprudência no México. Então, não podíamos perder esse segundo caso que ia chegar à corte. Então, literalmente, tivemos que defender ao nosso colocante para ganhar esse segundo caso. Então, isso foi muito intenso e muito interessante. Logo, fizemos também uma outra série de casos. No total, nós ingressamos com 11 casos para acontecer os 4 restantes. Porque, evidentemente, tem que a gente vai perdendo, dependendo de que juiz está na primeira instância que viu, se cancelou ou não. Porque, mas enfim, no México, não sei como seja na Colômbia, mas em México o que acontece é, cada vez que você vai fazer um juízo de amparo, de tutela de direitos, você tem que ver quem tem um interesse legítimo e quem tem um interesse jurídico. Um interesse legítimo é se eu estou reclamando uma coisa que afetou a mim diretamente. Por exemplo, chegou alguém, se meteu na minha casa, então
é o meu direito e eu sou a pessoa que está se queixando. Então, o juiz valida a minha demanda. O interesse jurídico é, eu, México Unido contra a Delinquência, como uma organização, tenho um objeto social que me interessa, que é a segurança, justiça e a paz. Então, isso está violando os direitos humanos num contexto de conflito, de guerra e de violência. Então, por isso, eles aceitam o meu caso. Mas não em todos os casos. Não em todas as ordens do Poder Judicial isso acontece. Então, para ter suficiente material, nós ingressamos com 11 juízos de amparo e ganhamos os outros 3 que nós precisávamos para chegar à jurisprudência. Isso eu conto assim como muito rapidamente, muito sorrindo, mas começou em 2012 e a jurisprudência nós só ganhamos em fevereiro de 2019. Não foi uma coisa fácil, não foi uma coisa rápida, não foi uma coisa indolor, foi muito sofrida e foi muita luta, uma patada no traseiro ter que fazer isso durante tantos anos, porque ademais, imagina como que a gente consegue um financiador que te dê um cheque em branco e que te fale, para estar aqui o dinheiro para você lutar por 10 anos em torno disso. Não, a gente ficou lutando por financiamento durante todo esse tempo para conseguir fazer isso. Finalmente conseguimos e nos aconteceram coisas muito interessantes que eu quero comentar. Depois que nós ganhamos o primeiro juízo de amparo, nós decidimos que queríamos construir capacidade interna no México Unido contra a Delinquência para poder ter a primeira clínica de litígio estratégico em matéria de drogas da América Latina. E fizemos. E para fazer isso, entrevistamos mais de 100 advogados, para que nos ficasse claro que os perfis que nós queríamos construir eram perfis de gente que, sim, de fato, tinha um interesse fundamental e primariamente nos direitos humanos. Não e na prática corporativa ou na prática litigiosa penal, não na prática corrupta de muitos juízes, né? Porque vocês não sabem a quantidade de gente que chegou a perguntar para a gente se a gente tinha um orçamento para suborno e eu não podia acreditar que estavam abordando a gente para perguntar isso. Isso existe, né? Nós queríamos que fosse gente muito mais arrojada, inovadora, que fosse capaz de fazer conceitos de violação de direitos humanos dentro desses juízos de amparo. Que pudessem conectar o direito à cidade com o direito à saúde, com o direito ao livre desenvolvimento, com o direito à personalidade e começar a atacar umas bombas um pouco mais precisas que pudessem fazer câmbios estruturais. Então, nós conseguimos uma equipe que foi fundamentalmente jovem e paritário, o que foi maravilhoso. E os melhores conceitos de violação que eu já li foram esses que foram redigidos por essas pessoas que nem terminaram ainda a graduação, têm 21, 22 anos, 23 anos, porque já tem uma educação diferente da maneira de conceber o paradigma dos direitos humanos que os seus pares mais antigos, de 30, 40 anos atrás, que já não entendem. E, além disso, estão também aculturados nisso que é a última época do Poder Judicial. E também tem uma diferença de formação desses advogados mais jovens com os advogados mais velhos, né? E obrigações convencionais internacionais que não estavam integradas e que agora estão integradas. Então, você já pode puxar conceitos da violação da Corte Interamericana, de tratados, e a Corte está obrigada a tomar isso em conta, algo que a prática anterior na advocacia não tinha familiaridade. Então, nós fizemos essa primeira clínica de litígio e, a partir dela, o que nós fizemos foi uma estratégia muito mais ampla. Nós dissemos, mais além do consumo de maconha, que é o que nós queremos fazer com a política de drogas, armamos literalmente uma matriz onde começamos a colocar os direitos nas colunas e ações de política de drogas nas linhas. E começamos a ver onde caíam essas ações, quantos direitos violavam essas ações, e a partir de que atos, e como podíamos, então, nós conceitualizarmos casos estratégicos. E olha que essa é uma das outras diferenças com muitos exercícios de litígio estratégico, que nós não fazemos defesa individual de casos, nós fazemos apenas defesa coletiva de casos. A gente não faz a defesa de fulaninho, cicrano,
para que se torne um caso paradigmático, mas nós construímos casos estratégicos, onde o queixoso fundamental é o México Unido contra a Delinquência, e que peguem em distintos atos e pontos da legislação, de maneira que o impacto seja mais geral e mais rápido, como só, por exemplo, a restituição de dano a uma pessoa individual. Então, nós temos essa estratégia, desenvolvemos essa estratégia. Aqui tem o livre desenvolvimento da personalidade, direito à saúde, devido processo legal para as pessoas perseguidas por posses, e também liberdade de expressão, direito à não discriminação. Tudo isso, tomamos essa matriz, selecionamos 7 direitos fundamentais e nos colocamos a revisar todas as leis de drogas e atos de autoridade, atos de política de drogas, e começamos, assim, a pegar um a um esses casos que fomos desenhando de uma maneira como bem concreta. E o que aconteceu a partir daí? Vemos que hoje em dia nós vimos tramitando mais de 120 casos, 120 juízes de amparo ou mais, dos quais acho que foram 90 indiretos, 7 deles foram pedir à Suprema Corte que exerça a faculdade de atração, de competência direta, para não ter que passar pelo primeiro circuito e o segundo e o terceiro, meter um juízo que já atrai a competência do Tribunal Superior, para que a Corte puxe. E também fizemos incidentes de reclamação, de reduções de atos reclamados, coisas que já tínhamos reclamado, que não foram cumpridas, justamente pelo que falava a Marcela. Algumas vezes você ganha uma coisa e a execução formal demora muito, não acontece, termina não acontecendo, né? Então, tem coisas aí que nós temos feito alianças com governos locais e federais para atender reformas locais e constitucionais para participar nesses mecanismos diretos de controvérsias com as ações de inconstitucionalidade. Fizemos também denúncias penais ao Ministério Público ante os organizadores de não discriminação federal e local. Por exemplo, quando a gente coloca no ar campanhas discriminatórias de prevenção do consumo de drogas, ou em campanhas eleitorais, quando os próprios candidatos fazem menções nefastas sobre o tema de consumo de drogas das pessoas usuárias de drogas, ou propõem também coisas horríveis, como tratamentos obrigatórios, enclausuramentos, tortura, basicamente, né, para as pessoas usuárias de drogas. Então, a gente vai contra tudo isso também. Nesse caminho, que vale a pena fazer um pequeno corte para falar justamente de quais podem ter sido os impactos desejados e não desejados do nosso trabalho. Fomos metendo caso por caso por caso. Digamos que ao segundo ano trazíamos mais 40, 50 juízos tramitados. E uma das coisas que aconteceu é que quando começamos nós a seguir ganhando esses juízos, essas ações sobre a maconha na corte, o nosso primeiro resultado direto não foi a aprovação de uma lei ou de uma discussão de uma lei de uso recreativo, ou cultivo, ou colheita de cannabis em casa, como originalmente a gente tinha pedido desde 2012. Mas o que aconteceu foi que a opinião pública foi carregando primeiro para uma aceitação da maconha medicinal. Então, esse foi um dos nossos primeiros resultados indiretos, foi a discussão de uma lei da maconha medicinal no Congresso Federal, que foi aprovada em 2017, e que teve todos os problemas que você possa imaginar, e tivemos que nos responsabilizar também, porque por nossas ações tinha sucedido uma lei que tinha saído mal e que, além disso, na corrupção endêmica da administração pública federal mexicana, havia gerado também atos de corrupção. Então, nós tivemos que entrar nós a litigar isso também. A que eu me refiro especificamente muito à lei da maconha medicinal no México. O que aconteceu? Ela reconheceu o direito à saúde dos pacientes que requerem a maconha medicinal, mas restringiu o acesso à importação de fármacos elaborados no estrangeiro, como acontece. Eu já vi que a Marcela se riu, porque, né, um realismo mágico latino-americano, somos um dos principais produtores de maconha do mundo, mas teríamos que comprar em outros lugares porque nós não poderíamos fazer. Ou seja, isso era proibitivo para a maioria das famílias. Então, se nós conseguimos que eles tenham direito, mas eles só podem importar, isso é proibitivo em termos econômicos, as coisas não funcionam e as pessoas não conseguem ganhar esse direito, né? Porque para pagar um frasco desses que custa $300 a garrafinha,
Quem pode fazer isso? Então, essa lei ficou mal. Então, logo, ela teria que ser regulamentada para ser operacionalizada, para que, nesse regulamento, Penha Neto era tão conservador que falou, no meu mandato, esse regulamento não vai ser publicado. Então, a gente ficou um ano presos com essa questão, sem publicar o regulamento da maconha medicinal. E o que aconteceu depois? Um mês antes de que o governo Penha Neto acabasse, um mesinho antes, o Comissionado Nacional contra a Prevenção de Riscos Sanitários, que é a nossa FDA, o nosso organismo regulador de alimentos, medicinas e medicamentos, decidiu que ele ia substituir o regulamento federal, que é um ato derivado de legislação, com alguns lineamentos que ele mesmo ia dar para a própria COFEPRIS, para a sua própria escritório, para a sua Comissão de Riscos Regulatórios. E a partir desse regulamento, que só era da COFEPRIS, ele ia dar 20 licenças de cultivo, transformação, importação e tal a empresas para solucionar a ausência do regulamento da cannabis medicinal. Então, por aí a gente foi se inteirando de que a atribuição dessas licenças, evidentemente, foi discricionária, tinha um transfundo de suborno também, e, além disso, não estavam orientadas ao desenvolvimento de produtos medicinais, porque se tinham outorgado licenças para fazer maquiagem com cânhamo e maconha psicoativa e para que pudessem fazer bebidas alcoólicas também com conteúdo de THC. Eu, por exemplo, acredito que o álcool também pode ter propriedades terapêuticas, mas não poderia substituir um regulamento de maconha medicinal por, não sei, vamos lá, um Red Bull com um THC. Então, não era o caso. Então, nós tivemos que entrar a litigar isso também. Outro de nossos casos foi tirar esses lineamentos, essas linhas que se deram no que seria a Anvisa, no caso deles, né, no caso mexicano, para o desenvolvimento de uma outra coisa que não era o cumprimento da lei de maconha medicinal. Então, nós tiramos esses lineamentos e o novo governo desconheceu todas essas licenças e invalidou todas essas licenças. E aí, nós ganhamos muitos amigos do setor privado. Então, o que nós percebemos é que tivemos que nos fazer cargo de diversas coisas que foram consequências indiretas das nossas ações que não foram muito positivas, né? Corrigimos esse rumo no caso da maconha medicinal, conseguimos a jurisprudência da maconha recreativa e voltamos a uma discussão e ao monitoramento dos meios de escutas digitais, muito importantes para saber como é que a opinião pública estava agindo nesse momento. O importante que conseguimos fazer foi que conseguimos baixar entre 30 e 40 pontos, dependendo da sondagem e da comparação, a oposição ativa contra a regulação da maconha medicinal. Isso sim a gente conseguiu. Ainda não conseguimos que a legislação passe. E depois vou contar para vocês sobre o que está acontecendo no Congresso essa semana. Mas conseguimos transformar muito rapidamente a opinião pública, a percepção da opinião pública em relação à maconha medicinal. E minimizamos, pelo menos em 1/3, o tempo que os Estados Unidos levou para conseguir essa aprovação. Na Califórnia, desde 1996 até 2010, mais ou menos, até 2012, no Colorado. Nesse período de tempo, se mudou isso e nos tomou, desde 2015 para cá, quando a discussão acontece formalmente, a discussão pública. Então, conseguimos isso. E, ao mesmo tempo, conseguimos colocar a visão que dizia Sebastião, que uma coisa é o macro, mas o que está acontecendo com as populações específicas e com as pessoas de carne e osso, que queremos defender. Então, começamos a colocar casos de acesso a tratamento de cannabis medicinal, muito pensados com os pacientes que eram refratários, inclusive, aos medicamentos já elaborados com THC, e necessitavam variedades vegetais e modificações quase diárias das doses e das composições para reconhecer o autocultivo para fins medicinais, e ganhamos. Fizemos também outro sobre omissão regulamentar, justamente dizendo que não só valia a pena, o que dizia Sebastião,
reconhecer o direito, mas também analisar a acessibilidade ao direito. Então, ganhamos também um caso onde se reconheceu efetivamente essa categoria de omissão regulamentar que existia, porque era uma barreira ao acesso de direitos reconhecidos e concedidos. Fizemos também outros juízos e ações para tratamento de pessoas usuárias de drogas injetáveis, onde tivemos também casos individuais, e tivemos o caso da Redumex, que é a redução do dano em México, no México, que começou a fazer certos projetos de salas de consumo regulado de algumas substâncias de grande prevalência de uso de drogas. E tivemos que fazer também um sobre objeção de consciência, porque enquanto estávamos fazendo isso, a União passou uma lei que permitia aos médicos negar serviços de saúde por razões religiosas ou de consciência. Então, você sabe que os primeiros afetados iam ser justamente as pessoas usuárias de drogas. Tivemos que entrar com esse juízo também sobre a omissão de consciência. Começamos também a trabalhar o tema do livre desenvolvimento da personalidade, mas muito para além da questão da maconha. E por que começamos a fazer isso mais além da maconha? Porque tinha que abrir as categorias analíticas para tratar do direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Isso foi basicamente o que permitiu a gente ganhar o caso da maconha. Porque a maconha tem um nível de adição menor, de vício menor do que outras drogas. Então, quando a gente fala sobre outras doses que podem ser letais, como a cocaína ou outras substâncias, então, por isso nós fizemos casos sobre outras substâncias também. Hoje em dia, na Suprema Corte de Justiça, nós temos ativos sobre cocaína e sobre LSD também. Tivemos também que fazer casos, já vou quase terminando, de direito à não discriminação, sobretudo no tema de campanhas políticas e campanhas de prevenção, direito à informação, justamente, com a ausência de questionários e cancelação de exercícios de supervisão e tratamento, e campanhas de prevenção que não têm nenhum tipo de sustento científico. E logo, também com esse exercício, que eu quero encerrar essa conversa, tivemos que começar a fazer uma adaptação da estratégia para responder a uma coisa que denominamos, junto com o acadêmico do CID, que se chama Oliver, que é o conceito de burocracia estratégica. Por quê? Porque quando a gente, como Sebastião, começa a ser exitoso nos seus casos, a autoridade aprende o caminho. E quando a autoridade aprende o caminho, ela desenvolve processos para bloquear esse caminho específico. Então, começam a desenvolver processos burocráticos para bloquear o que a gente estava fazendo. Por exemplo, se cada vez mais gente começa a pedir sua segunda autorização sanitária para consumir maconha, porque já estavam os casos na corte, a autoridade sanitária começou a mudar os prazos. Então, da noite para o dia, sem modificações legais, se uma senhora ou um senhor chega, graças por trazer sua solicitude, sua resposta são 10 dias naturais. No dia seguinte, alguém chega e não naturais, são 10 dias hábiles. São dias úteis. Isso começou a mudar ao ponto em que chegou a ser 120 dias úteis. É quase como para dizer assim, não precisa nem voltar, porque vai demorar para caramba. Então, diante dessa resposta da burocracia estratégica, também tivemos que começar a fazer outras ações que essas que eu quero compartilhar. E para isso eu vou compartilhar a minha tela, porque é uma das coisas que mais eu fiquei orgulhosa. Estão vendo aí o navegador com a campanha Cannabis com Permissão. Isso aqui é informação que nós colocamos no site do México Unido contra a Delinquência. Foi uma campanha que nós começamos a articular para desenrolar essa burocracia estratégica. Se tratava de democratizar o litígio estratégico para que qualquer pessoa não advogada pudesse completar sozinha não só a sua solicitação sanitária para a autoridade, mas também todo o juízo de amparo. Através de uma série de vídeos, nós mostramos os passos para que a pessoa pudesse lograr sozinha, a partir de tutoriais, esses documentos que nós pusemos público para que as pessoas pudessem levar adiante o seu processo.
Basicamente, é um vídeo onde eu estou dizendo, se você quer participar desse esforço, de conseguir o seu permisso, a sua permissão individual de cultivo, tem que seguir os seguintes passos. Quais são as etapas do procedimento? Vamos explicando. Você apresenta a sua solicitude ao COFEPRIS, logo espera 40 dias úteis, que é o prazo legal, não importa o que a autoridade diga, são 40 dias úteis. Depois disso, você apresenta a sua demanda de amparo, revisa todos os dias no sistema do Poder Judiciário da Federação, apresenta a sua ampliação da demanda e logo espera sobre a sentença do juiz do distrito. Também ativamos e-mails também para que tirassem dúvidas, né? E tínhamos um advogado também no nosso escritório que tinha certo tempo na semana para revisar o que ia chegando e responder essas dúvidas. E depois fizemos todo o tutorial, como tramitar a sua solicitude de uso adulto de uma conta. Papel que tenho que fazer, como tenho que preencher, aonde eu tenho que levar. Fizemos até a geolocalização de todas as oficinas regionais da COFEPRIS para que as pessoas pudessem fazer não só na cidade de México, mas também no resto do país. Explico aí e coloco. Aqui você pode baixar o formulário de solicitação. Aí você coloca tudo, todos os dados. Logo, expliquei também como é o processo de tramitação dessa solicitação. Você vai até a COFEPRIS com o link e aqui com os endereços onde você vai levar a sua solicitação com cópia desses documentos, que é a identificação nacional, e recordem que não podem negar esses documentos a você, e o fundamento legal e tudo isso para empoderar as pessoas, né, para que as pessoas fossem empoderadas, sabendo especificamente o que eles têm que fazer. Uma vez que já disseram que não, passaram os 40 dias úteis, se negaram, como é que você vai fazer? O segundo vídeo do tutorial, e aqui vamos explicar como fazer. Além disso, também colocamos os dois formulários possíveis, de acordo com o processo de juízo de amparo. Se não te respondem, vai usar um formulário e vai ser um juízo por ausência de resposta. E se respondem que não, você vai fazer um outro juízo que é sobre o ato da autoridade negativa. Então, aí você descarrega cada um dos formulários que, dependendo da situação que aconteceu com você. Depois disso, como eu faço para dar seguimento ao juízo de amparo, também um tutorial, e aqui vinha tudo explicado. E logo depois, como respondo eu ao informe justificador da autoridade e algún tipo de competencia o responsabilidad y las autoridades presentan sus propios argumentos y el juez finalmente falla en referencia al informe justificado de estas autoridades. Entonces, ¿cómo va a responder usted? Ahí como vai responder você depois que o juiz já vai ouvir todas as autoridades. E, por último, quando vão a dar a sentença, outro vídeo com outro tutorial, onde dizemos às pessoas onde é que tem que ir recolher essa sentença, como vai o papel da sua permissão final. Las direcciones de correo electrónico donde si usted tiene una duda, escriba aquí, escaneemos sus documentos, tal, no sé cuánto, sucedió. Também sempre nos colocamos aqui para tirar dúvidas e tudo isso. O que aconteceu com essa campanha que massificou a possibilidade de juízos de amparo? Isso fez com que a gente conseguisse aumentar até 3.000 juízos de amparo em 3 meses, frente à autoridade sanitária. Então, agora a gente não precisava mais do jurídico da COFEPRIS respondendo a essa iniciativa. Eles já não conseguiam mais fazer frente a isso. Sim, e fomos para o jurídico da Secretaria de Saúde, colapsamos o jurídico da Secretaria de Saúde e isso subiu ao jurídico da Presidência. Então, já era diretamente o jurídico da Presidência que estava respondendo a Marco Pérez, de Guaymas, Sonora, que havia pedido a sua permissão para o tema da maconha. Isso voltou a acelerar novamente a discussão da maconha recreativa no Congresso. Porque, claro que a autoridade já estava desesperada de não posso mais com esse nível de excepcionalidade. Eu podia encontrar cinco permissos de exceção. Agora, não posso ficar respondendo a centenas ou milhares de solicitudes
no mês, porque aí então o que eu posso fazer? Eu preciso regular outras coisas de comida, de outros assuntos. Precisamos de uma regulamentação. E assim aceleramos o tema também. Bom, como é que nós estamos agora? O 15 de dezembro era a última prorrogação que nós tínhamos para a legislação nacional na legalização da maconha. E ontem ficamos sabendo que, por um acordo popular, vão pedir uma quarta prorrogação, que seria possivelmente até fevereiro. Mas já temos meia sanção de uma lei, já se fez uma minuta de lei, e agora nós temos meia sanção. Nunca na vida nós estivemos tão próximos de regular a maconha medicinal como estamos no dia de hoje. E tudo isso começou porque isso começou a partir do juízo de amparo em 2012 com uma argumentação que começava sim, com aquele juízo iniciado em 2012. Bom, muito obrigada pela apresentação. Nós que agradecemos a apresentação. Sempre é um prazer te ouvir. Bom, muito interessante tudo isso. Vamos passar agora as perguntas, porque já temos um pouquinho de tempo só, apenas algo para comentar a sua intervenção. E aqui podemos ver muitas semelhanças com a ONG Temblores, o que nós vemos é que, inclusive assim, tem muitas semelhanças na estratégia mesma levada por você e pelo Sebastián, no México e na Colômbia. A estratégia de criar uma estratégia que não leve adiante apenas casos individuais. Isso da burocracia estratégica me pareceu, assim, um conceito incrível. Mais ou menos assim, agora eu vou falar um pouco como fofoca, mas isso nós vivemos aqui também, mas dentro da própria burocracia. Nesse momento, eu na prefeitura estou dando seguimento a alguns casos de abuso policial, por temas disciplinares, e temos toda uma estratégia. Quando a polícia percebe como é a nossa estratégia, eles começam a utilizar a burocracia com um montão de papelada para que a gente acabe se confundindo e percamos esse assunto. Então, eu gostei muito desse conceito de burocracia estratégica. O melhor dessa reunião é que tem coisas que a gente sabe que está acontecendo no mundo, mas a gente não consegue dar o sentido até que a gente se junte e vemos que com todos nós temos acontecido isso e temos inclusive um termo técnico e uma estratégia para lidar com isso. Então isso nos permite como lograr passar esse tipo de injustiças que nós vivemos nesses processos. Bom, então aqui tem várias perguntas. Foi um êxito total. A pergunta primeira do Mark: até que ponto a lei é insuficiente e inadequada para abranger as forças que estamos falando? E o que abarca o direito à cidade? Em outras palavras, pode a lei abranger o tipo de transformação social que todos imaginamos? É o direito à cidade algo que pode ser capturado pela lei estatal? Ou mais bem algo que existe fora e mais além da lei e das comunidades mesmas? Mark acaba de colocar para a gente todo um problema para um doutorado. Não especifica a quem fez a pergunta, então eu estou colocando para vocês dois para a resposta. Quem vai começar? Primero, antes de contestar esa pregunta de doctorado, quería hacer un comentario pequeño Antes de responder essa pergunta, eu queria fazer um comentário. E essa apresentação da Lisa foi muito mais que inspiradora, me deixou pensando muito, porque é muito interessante
sobre essa estratégia do litígio do macro até o micro a partir de um tema de autogestão de acesso à justiça. Isso também me leva a pensar muitíssimo que no futuro, cada vez terá menos advogados e mais práticas de autogestão de justiça, porque tem muitos procedimentos que não requerem do exercício das pessoas advogadas. E muitas vezes o exercício dessas pessoas acaba tornando mais lento o processo de obtenção de justiça. Então, a gente se livrar dessa exigência é uma coisa que é positiva. Essa experiência do cannabis com permissão é um alento de dar um passo a passo e uma rota específica como cada cidadão pode acessar o sistema de justiça de uma maneira rápida e eficaz e como isso, acumulado, termina se convertendo em uma coisa que colapsa o sistema e requer, digamos, a aparição de outros braços do Estado para atendê-lo. É como com o que eu mais gostei aqui, que foi... Me fiquei muito impressionado com a força dessa estratégia. E agora, sobre a pergunta do Mark, do reconhecimento do direito à cidade nos ordenamentos jurídicos, para tentar responder um pouco essa pergunta que é muito ampla, mas que me coloca também muito para pensar, a gente começa a pensar aí que a gente tem que preencher lacunas legais. Muitas vezes pelo tema como eu vou preencher essas lacunas legais? A partir da criação de novas normas? Mas se a gente não sabe quem faz isso, quando temos muitos demandantes desconectados da realidade, que tem lugar na rua, apresentam situações muito de risco também. Porque muitas vezes para essas pessoas interessa um triunfo, mas não a implementação das normas gerais e das disposições gerais. Mas, quando a gente fala sobre a incorporação do direito à cidade desse conceito dentro do ordenamento jurídico, nós não estamos falando de uma coisa assim tão nova, na verdade. Nosso ordenamento jurídico contempla, pelo menos o colombiano, já contempla o direito à liberdade de locomoção, ao livre desenvolvimento da personalidade, como falávamos ontem, são direitos que estão muito ligados ao exercício do direito à cidade. O fato de que o direito à cidade não tenha um reconhecimento dentro do ordenamento jurídico, eu acho que teria que se perguntar quais são as implicações disso. E as primeiras implicações que eu encontro disso são que garantimos a algumas pessoas e a outras são negados sistematicamente esses direitos. E aí nós enfrentamos novamente o melhor exemplo de que pode ser o exemplo das pessoas moradoras de rua. E aí nós voltamos ao problema inicial. Quando você sanciona condutas no espaço público, o que se está dizendo aos cidadãos que têm acesso aos espaços privados é: bom, você não pode usar drogas no espaço público, mas pode fazer isso no espaço privado. Quando você fala sobre isso a um morador de rua, o que você está dizendo é: você não pode usar, ou não pode fazer xixi, ou não pode defecar. E essas são atividades próprias da vida. São atividades que estão intrinsecamente ligadas à experiência da vida. Então, aí é onde o direito à cidade, como um direito reconhecido dentro do nosso ordenamento jurídico, cobra uma especial importância para a proteção dos direitos das populações que não têm acesso a espaços privados e que a maior parte do seu tempo vive em espaços públicos e se dedicam a atividades de comercialização no espaço público porque vivem no espaço público. É aí onde eu vejo que há uma necessidade de incorporar esse tema dentro dos ordenamentos jurídicos como uma promessa de poder resolver dívidas históricas que o Estado teve e que tem efeitos desproporcionais sobre esses espaços. Então, a resposta talvez, não sei se foi um pouco mais confusa que a pergunta, mas eu acho que é por aí um pouco que vai a coisa. Não, para nada, imagina, não foi confusa de nenhuma forma. De fato, no lançamento desse encontro, a Raquel Ronick, que estava acompanhando o primeiro painel com Carl Hart, e colocou também essas questões, né? Falava precisamente do espaço público e do conceito de direito à cidade, e fazendo ênfase nisso, dizendo, em outras palavras, que
realmente o que acontece, o que termina acontecendo, é que, em termos de desenho urbano, o que termina acontecendo é que o espaço público é o espaço privado do governo. E isso é muito interessante. A mesma coisa nos dizia o Carl, que o espaço público é, digamos assim, restringido só para aqueles que são ofensivos ao político. Então, vamos chegando aos mesmos conceitos a partir de lugares distintos. A partir do tema da análise do uso de drogas, de vício, inclusive a partir do tema urbanístico. Eu não sei se você gostaria de falar sobre essa pergunta, Lisa. Uma reflexão bem rápida que tem a ver com a nossa experiência. Eu acho que existe oportunidade para expandir as noções do que significa o direito à cidade, a partir do litígio estratégico, preenchendo essas categorias com conteúdo. Isso é um pouco o que nós fizemos com o livre desenvolvimento da personalidade e perdemos com a livre disposição da própria saúde. Bom, nós, nesses casos, tínhamos dois argumentos. Um deles era o livre desenvolvimento da personalidade. E dizíamos, o Estado pode ter toda a legitimidade de perseguir a saúde pública, mas tem que ter um limite até onde se mete no meu corpo e na minha casa. Se eu não estou fazendo mal a ninguém, o Estado não pode me dizer qual é o único modelo de vida saudável que existe que exclui o consumo de maconha, por exemplo. Ele pode me recomendar 50 mil vezes que o faça, mas não pode me impedir. Mas, por outro lado, dizíamos que se permitem coisas tão perigosas para a vida e para a saúde, como, por exemplo, os esportes radicais, por que, então, está proibido o consumo de maconha? E aí fizemos uma argumentação sobre a disposição que tenho de dispor de minha própria saúde. Se eu me quero fazer dano a mim mesmo, bom, eu tenho que poder fazer isso. Isso a corte não comprou, não foi nesse argumento. O medo maior era o tema de legalizar o suicídio, mas sim, na categoria do livre desenvolvimento da personalidade, sim tivemos o reconhecimento na adoção homoparental e tema de matrimônio do mesmo sexo. Isso se expandiu, a partir daí, o livre desenvolvimento da personalidade, se expandiram os limites, essa questão dos limites do Estado a intrometer-se no corpo das pessoas. E conseguimos reconhecer uma semicategoria que, bom, se não reconhece o direito ao consumo de drogas, reconhece que as drogas são parte das possíveis expressões da personalidade dos indivíduos. Eu acho que um pouco parece também que passa isso com um pouco do direito à saúde. E eu critico também que a Constituição da Cidade de México acaba sendo como um guarda-chuva que cabe tudo. Então, temos o direito previsto, mas não temos uma estrutura pública que dê essa efetividade a esse direito. Então, minha resposta é sim, o direito à cidade existe dentro e fora da categoria jurídica, porque a categoria jurídica, a lei, não é suficiente para adotar de sentido esse direito, mas eu acho que dentro dessas análises, dentro dos significados jurídicos, a partir de hoje, e dos nossos litígios, que os juízes vão interpretar, o que está contemplado no direito à cidade, eu acho que sim, dá para expandir, sim, pouco a pouco, essas categorias, a partir dos conceitos de violação e das defesas que nós passamos dos casos. Mas, com o litígio estratégico, também acontece o inverso. Os grupos conservadores também estão se organizando e recorrendo ao litígio estratégico. Então, cabe a possibilidade de que tenhamos interpretações restritivas para o nosso lado. Gracias, Lisa. Yo los invito, voy a hacer una última pregunta que hacen acá y las invito a ver los comentarios que ha venido haciendo la gente frente a estos temas, pues porque encuentran muchas similitudes y cosas que pueden ser interesantes pues en el marco de la discusión, pero pues que no voy a leer porque nos quedan 15 minutos y quisiera pues hacer una pregunta que hace Estefanía Pinzón. Entonces dice, para Lisa. Eu vou colocar então agora a pergunta da Estefânia Pinzón. No México, o novo governo
significou uma mudança substantiva na hora dos litígios estratégicos para a defesa dos direitos dos usuários e consumidores. Antes de que você responda, Lisa, tem um comentário que eu gostaria que você lesse, que é do Afonso, que é sobre as semelhanças que tem com Tijuana. Não é mais uma pergunta, mas sim um desafio da sociedade civil, para que dizem que os desafios são principalmente para aqueles que trabalham com redução de danos na população de rua e consumo de substâncias, e colocam o litígio estratégico como uma intervenção a mais para os atores. Essa seria a pergunta para a Lisa, e também gostaria que o Sebastião comentasse esse comentário e a apresentação que fez. Quero dizer também o seguinte, é provável que a gente se estenda um pouquinho e eu precise me retirar antes de encerrar. O nosso companheiro de CEPAT, que é Gabriel Delgado, porque eu tenho... Já falei para vocês que eu tenho que atender, mas para que continuemos, por favor. Lisa. Bom, bem rápido. Sim, tem significado uma grande mudança no governo e, infelizmente, não tem sido uma mudança positiva. Nós tínhamos muitas esperanças no governo do AMLO, que tinha sido um personagem de campanha suficientemente mago da comunicação para ter uma proposta para todos. Então, dependendo do que ele quisesse ou não escutar, havia de onde. Então, eu queria escutar que ia haver uma reforma da política de drogas, que se iam desmilitarizar a segurança pública, que íamos transitar a mercados regulados, porque ele dizia, como um candidato, ele colocou no seu Plano Nacional de Desenvolvimento como um dos eixos de segurança e desenvolvimento, mas na realidade tem sido tudo o contrário. O presidente é um homem maior, mais velho, que está convencido de que essas relações de causalidade são nefastas para os temas que nós trabalhamos. Então, o consumo de drogas, particularmente de drogas sintéticas, ele entende que torna as pessoas violentas e que, a partir daí, se explica grande parte dos assassinos pagos. Então, empreendeu umas campanhas tremendas também contra as metanfetaminas e, por fim, ele se convenceu disso, de que as pessoas matam porque estão intoxicadas por anfetaminas. Não faz uma discussão sobre o controle de armas, sobre os precursores da marginação, que leva as juventudes a, de pronto, preferir o sicariato como uma alternativa de vida. Ele acha que é o cristal e as metanfetaminas que fazem com que eles se tornem assassinos. Então, se reduziu o espaço de incidência política no governo federal para o tema das drogas. Ao contrário, estamos também numa posição um pouco mais reativa, onde precisamos criticar o tempo todo a sua campanha de prevenção de vícios. E, bom, temos que também estar muito atentos para que não sejam revividas iniciativas legislativas que comecem a juntar a questão do vício com saúde mental, porque nessas novas leis se habilita, por exemplo, o tema do tratamento forçado. E isso é uma questão grave, a internação compulsória. Isso se mistura também num rolo onde parece que tudo isso é para o bem-estar das pessoas, com algum tipo de transtorno mental, mas na realidade depois também está muito dirigido a poder reduzir aos direitos das pessoas usuárias de drogas. Então, no tema do litígio estratégico, como uma coisa à margem do tema, ou seja, sobre drogas, direitos humanos e temas econômicos, o presidente ele fica chocado com essa questão do litígio estratégico. Então, temos feito muitas pressões sobre o Poder Judiciário para, por exemplo, se você tem 10 casos sobre o mesmo tema, o que se faz é pressionar de maneira que o juiz junta os casos e decide sobre todos. Então, em vez de que tenha 10 juízes analisando os casos com motivações distintas, colocam todos eles juntos e um único juiz num único ato, vai decidir sobre 10 casos. Isso também tem sido particularmente difícil e decepcionante de um governo que pensávamos que ia ser muito mais aberto, e tem a ver com que o presidente está convencido de que as formas de participação são formas de democracia direta, com plebiscito, referendo, e, além disso, pois ele é o veículo que vai dar, digamos, como que tem que transitar forçosamente todas as mudanças sociais, tudo que não passa por ele não gosta. Então, nós vivemos um período muito difícil, também para as ONGs em geral, porque ele também não gosta das ONGs, ele vê as ONGs como intermediários. Então, um pouco nós estamos meio complicados por todas as partes. Mas, como dizemos aqui,
Não existe luta pior do que aquela que não se luta. Bom, Sebastião, agora diz sobre o que dizia a Ana. Claramente, o problema dos moradores de rua é um problema multilocal. São realidades de desigualdade nas que não existe o acesso, que nos prometeram desde faz muito tempo nas constituições, que é o acesso a uma moradia. E vemos isso refletido em distintos contextos. E esse problema está atravessado pelo tema da violência policial. Contra os moradores de rua na sua interação com a polícia, são muito mais propensas a receber maus tratos por parte da polícia. E qualquer interação entre as polícias e os moradores de rua se pode tornar potencialmente no cenário de violência policial. Um pouco também foi isso que guiou a nossa ação de litígio, que, em último, é o que significa tirar da polícia a possibilidade de ter essa medida corretiva sobre os moradores de rua, porque essa é uma desculpa para realmente, a partir daí dessa interação, gerar práticas de violência. Então, a partir, por exemplo, desse problema multilocal, vamos pensando estratégias que nos deixem para tentar tirar o poder da polícia de fazer isso com os moradores de rua. E, novamente, essas interações estão sempre mediadas, em muitos casos, pela violência. E, muitas vezes, a solução é tirar aquele pedacinho do Código de Polícia que diz que a pessoa possa multar, que o policial possa multar um morador de rua por fazer xixi no espaço público. Então, vemos isso como um mecanismo poderoso também. Além das semelhanças também que tem com a Colômbia, com Bogotá e Tijuana. Vemos que é um problema que se manifesta em todos os lugares onde tem índices de desigualdade e onde temos uma polícia que já vimos nos últimos meses que cada vez mais é um problema global e não um problema só de uma realidade local. É um problema que vai ocorrer para as pessoas moradoras de rua. E aqui o litígio também é uma boa forma de poder compartilhar esse panorama de violência. E esses panoramas de violência não somente nessa intervenção precisam ser transformados desde a criação mesma dessas bases comunitárias. Para garantir o que nós dizíamos ao princípio, que em caso de uma vitória, ou em caso de uma decisão que não seja vitoriosa, exista como todo um conteúdo da rua comunitário exposto para isso. Então, esses são os benefícios que eu vejo. E para fechar, também queria dizer que acredito que nós aqui divulgamos as receitas de litígio. Espero que construamos mais estratégias e mais distintas de litígio estratégico. E não estemos dando, espero que não estejamos dando ferramentas para a direita e que usem isso contra nós. Eu acho que essas metodologias têm que ser públicas e devem ser compartilhadas com as organizações, mas que possamos desenhar novas estratégias que não nos prejudiquem. Muito obrigada pelo convite. Bom, então, muito obrigada também. Eu convido todos vocês a entrarem nas páginas web da delinquência em México e de temblores na Colômbia, porque aí tem toda uma série de informes sobre o que estão fazendo para imprimir seus informes, sobre todo o procedimento que tem sido feito pela provisão da dose pessoal e também pois temas de violência policial também. E é muito importante que possam imprimir, que possamos ter essas discussões, sobretudo em temas da polícia, e, pois, digamos que tem sido bastante difícil ter o que chamamos de uma accountability, uma rendição de contas transparente. De México Unido contra a delinquência que lleva pues todo este tiempo. Conhece as estratégias de México Unido contra a delinquência também, que vem trabalhando nesse litígio estratégico. Esteja afinado com essa estratégia. Convido que vejam esse material nos websites e convido também que às 5 teremos uma nova conferência, 5 com 2 pessoas maravilhosas, Natália Neri, brasileira, está aí no Rio,
trabalha com a Anistia Internacional, tem feito muito trabalho com o tema de favelas e violência, e Juan Diego Restrepo, que também é um jornalista daqui, que sabe muito sobre segurança e tem trabalhado muito os nexos da ilegalidade com a legalidade. Então, vai ser uma conversa muito interessante para falar de temas de segurança relacionados com a partir do jornalismo. Agora eu preciso deixá-los, eu tenho que ir já. Sí, justamente eso iba a decir yo, María Elena, bienvenida. Hola, buenas tardes. Oi, boa tarde. Ouvindo a Lisa, me entrou muito entusiasmo e através de vocês talvez possamos fazer algo sobre a violência exacerbada que tem em relação às fronteiras, às pessoas que consomem drogas na fronteira norte. Angélica Espina, como presidenta do Redumex, teve contato com vocês e começou a trabalhar algo sobre o tema da metadona, mas mandamos cartas constitutivas de coisas e ficou perdido aí em algum espaço. Me encantou a simplicidade com que você apresentou temas tão complexos para alguém que está no tema de saúde pública, entender o que você colocou sobre direito, pois é um pouco complicado às vezes, e você apresentou com muita facilidade. E eu coloquei aqui no chat também o nosso correio eletrônico, o nosso e-mail pessoal da organização, mas também da Redumex temos como esse interesse muito forte de sair do âmbito da saúde pública, que é o nosso âmbito, para entrar no litígio, porque trabalhamos muito através das queixas ante as comissões de direitos humanos, nas comissões estatais, sobretudo. Fizemos muita mobilização com os policiais locais, mas enquanto não mude a lei, mas sabemos que o trabalho fica por fazer. E sim, nós gostaríamos de ter vocês como nossos aliados. Isso. E pensem nas causas das fronteiras. Estamos muito longe da cidade do México, mas também nas fronteiras temos, tanto na sul como na norte, particularidades de violência e direito à cidade. Se violenta fortemente nas fronteiras também. Muito obrigada a todos. Maria Helena, eu tenho que dizer que eu já segui teu trabalho há tantos anos que eu sou sua fã número 1. Desde que eu era pequenininha e comecei a trabalhar no setor de saúde, você era um referencial. Falamos muito, conversamos muito, podemos conversar à parte sobre isso, sobre o Redumex. Uma parte das pessoas que estávamos trabalhando não queriam fazer essa parte processual e avançados. Então, o que podemos fazer é coordenar nós para ver que outras oportunidades temos para seguir. Claro, estamos aqui, tem seus dados e escrevo para você. Muito obrigada. E agora no Redumex temos uma nova presidenta em Mexicali. E aqui também estamos aqui. Muito obrigada, Lisa. Bom, não nos resta mais que agradecer a todos vocês por suas valiosas contribuições, a todos os participantes, muito obrigada. Gosto muito que possamos continuar tendo esse tipo de contato para isso, somos uma rede para isso estamos aqui e precisamos seguir trabalhando juntos, porque fica claro que temos muitas coisas a fazer ainda. Então, muito obrigada. Espero que nos encontremos na conferência de violência institucional dessa tarde. Até logo. Tchau, 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 tchau.